Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Palona. Que eles reagiram de imediato e com grande consternação é inegável, já que estes foram os primeiros dentre aqueles que abjurariam e abandonariam seus votos. O termo traição não foi aplicado nessa hora, mas desde então se tornou um título popular para nomear esse evento. De Palavras de Radiância, capítulo 38, página 6. Sebarial compartilhou sua carruagem com Shallan ao deixarem o palácio do rei e seguirem rumo ao acampamento de guerra dele. Padrão ficou vibrando baixinho nas dobras da saia dela, e Shallan teve que chamar a atenção dele para que ficasse quieto. O grão-príncipe estava sentado diante dela, a cabeça inclinada para trás contra a parede acolchoada, roncando baixinho enquanto a carruagem chocalhava. O chão ali havia sido raspado para remover petrobulbos e pavimentado com pedras no centro, para dividir direita da esquerda. Os soldados dela estavam seguros e a encontrariam depois. Ela tinha uma base de operações e uma renda. Na tensão do encontro, e depois com a retirada de Navani, a Casa Colin não havia ainda exigido que entregasse as posses de Jasnah. Ela ainda precisava abordar Navani e pedir ajuda na pesquisa, mas até o momento o dia havia corrido bastante bem. Agora Shallan só precisava salvar o mundo. Sebarial roncou e acordou sobressaltado de seu curto cochilo. Ele se ajeitou no seu assento, esfregando a bochecha. Você mudou. Perdão? Parece mais jovem. Lá no palácio, eu teria dito que você tinha 20, talvez 25 anos. Mas agora vejo que não tem mais do que 14. Tenho 17 anos. Replicou Shallan, seca. Dá no mesmo. Sebarial grunhiu. Eu podia jurar que seu vestido era mais vibrante, seus traços mais nítidos, mais bonitos, deve ter sido a luz. Você tem o hábito de insultar a aparência de jovens damas? Perguntou Shallan. Ou só faz isso depois de babar na frente delas? Ele sorriu. Você obviamente não foi treinada na corte. Gosto disso. Mas tome cuidado. Se insultar as pessoas erradas por aqui, a vingança será rápida. Pela janela da carruagem, Shallan viu que estavam finalmente se aproximando de um acampamento de guerra com o estandarte de Sebarial, que trazia os glifos Sebes e Laial estilizados na forma de uma enguia celeste, dourado sobre fundo preto. Os soldados nos portões os saudaram, e Sebarial deu ordens para que os homens de Shallan fossem conduzidos à sua mansão quando chegassem. A carruagem seguiu, e Sebarial se recostou para observá-la, como se estivesse esperando alguma coisa. Ela não imaginava o que seria. Talvez estivesse lendo de modo errado. Voltou sua atenção para a janela e logo decidiu que aquele lugar era um acampamento de guerra apenas no nome. As ruas eram mais retas do que seriam em uma cidade que houvesse se expandido naturalmente, mas Shallan viu muito mais civis do que soldados. Passaram por tavernas, mercados abertos, lojas e edifícios altos que pareciam comportar uma dúzia de famílias diferentes. Pessoas apinhavam muitas das ruas. O lugar não era tão variado e vibrante quanto Kharbrandt, mas os edifícios eram de madeira e pedras sólidas, construídos apoiados uns nos outros para compartilhar o suporte. Tetos arredondados, disse Shallan. Meus engenheiros dizem que eles repelem melhor os ventos, declarou orgulhosamente Sebarial. E edifícios com cantos e laterais arredondados também. Tantas pessoas! Quase todas são residentes permanentes. Tenho a força mais completa de alfaiates, artesãos e cozinheiros nos acampamentos. Já montei 12 manufaturas, tecidos, sapatos, cerâmicas, vários moinhos. Controlo também os sopradores de vidro. Shallan virou-se de volta para ele. Aquele orgulho em sua voz não correspondia de modo algum ao que Jasnah escreveu sobre o homem.
Claro, a maioria das suas anotações e conhecimento sobre os grão-príncipes vinha de visitas infrequentes às planícies quebradas, e nenhuma delas recente. Pelo que ouvi, suas forças estão entre as menos bem-sucedidas na guerra contra os Parchendianos, comentou Shallan. Os olhos de Sebarial reluziram com um brilho maroto. Os outros caçam uma renda rápida com as gemas coração, mas em que eles vão gastar seu dinheiro? Meus moinhos têxteis logo produzirão uniformes a um preço muito mais baixo do que os encomendados de fora. E meus agricultores fornecerão comida muito mais variada do que a fornecida pela transmutação. Estou plantando tanto laves quanto taleu, sem falar nas criações de porcos. Sua enguia astuta, disse Shallan. Enquanto os outros lutam uma guerra, o senhor está consolidando uma economia. Tive que ser cuidadoso, confidenciou ele, se inclinando na direção dela. Não quis que percebessem o que eu estava fazendo logo de cara. Inteligente. Mas por que está me contando? Você vai perceber de qualquer maneira se vai trabalhar como uma das minhas escrivãs. Além disso, o segredo não faz mais diferença. As manufaturas já estão montadas, e meus exércitos mal saem em uma investida de platô por mês. Tenho que pagar multas a Dalinar por evitá-las e forçá-lo a mandar outra pessoa, mas vale a pena. De qualquer modo, os grão-príncipes mais inteligentes já descobriram o que estou fazendo. Os outros só acham que sou um tolo preguiçoso. E então o senhor não é um tolo preguiçoso? É claro que sou. Lutar dá muito trabalho. Além disso, soldados morrem, e aí tenho que sustentar as famílias deles. É inútil de várias maneiras. Ele olhou pela janela. Notei o segredo 3 anos atrás. Todos estavam se mudando para cá, mas ninguém pensava neste lugar como algo permanente, apesar do valor dessas gemas coração, que garantem que Aletikar nunca mais deixará estas terras. Ele sorriu. A carruagem enfim chegou a uma discreta mansão entre edifícios de apartamentos mais altos. A casa estava decorada com casca pétrea ornamental, um caminho de entrada pavimentado, e até mesmo algumas árvores. Era uma casa imponente, embora não fosse enorme, tinha um desenho clássico e refinado, com pilares na frente. A construção usava a fileira de edifícios mais altos atrás como um perfeito quebra-vento. Provavelmente teremos um quarto para você, disse Sebarial. Talvez nos porões. Nunca parece haver espaço suficiente para todas as coisas que esperam que eu tenha. 3 conjuntos de mobília de jantar. Bah! Como se eu recebesse convidados. O senhor realmente não gosta muito dos outros, não é? Eu os odeio. Mas tento odiar todo mundo. Desse modo não me arrisco a deixar de fora alguém que seja particularmente merecedor. De qualquer modo, cá estamos. Não espere que eu o ajude a descer da carruagem. Não precisou da ajuda dele, já que um criado rapidamente chegou para auxiliá-la quando ela pisou nos degraus de pedra posicionados à entrada. Outro criado foi até Sebarial, que praguejou, mas aceitou a ajuda. Uma mulher baixa em um rico vestido estava junto aos degraus da mansão, com as mãos nos quadris. Ela tinha cabelos escuros e encaracolados. Seria do norte de Aletikar, então? Ah, disse Sebarial, enquanto ele e Shallan se aproximavam. Minha perdição. Por favor, tentem segurar o riso até nos separarmos. Meu ego frágil e idoso não suporta mais a zombaria. Shallan fitou, confusa. Então a mulher falou, por favor, diga que não a sequestrou, Turi. Não, ela não é aletiana, pensou Shallan, tentando decifrar o sotaque. Erdasiana. As unhas, de um tom pétreo, eram prova disso. Ela tinha olhos escuros, mas seu belo vestido indicava que não era uma criada. Claro. A amante. Ela insistiu em vir comigo. Palona, explicou Sebarial, subindo os degraus. Não consegui dissuadi-la. Teremos que arrumar um quarto para ela ou algo assim. E quem é ela? Uma estrangeira. Quando ela disse que queria vir comigo, pareceu irritar o velho Dalinar, então eu permiti. Ele hesitou. Qual é seu nome? Perguntou ele, voltando-se para Shallan. Shallan Davar, respondeu ela, curvando-se para Palona.
A mulher podia ter olhos escuros, mas aparentemente era a chefe da casa. A herdasiana levantou uma sobrancelha. Bem, ela é educada, o que significa que provavelmente não vai se encaixar aqui. Honestamente, não acredito que você trouxe para casa uma garota aleatória porque achou que irritaria um dos outros grão-príncipes. Bah! Mulher, você faz de mim o homem mais submisso de toda Leticar. Não estamos em Aleticar. E nem mesmo sou casado, raios. Não vou me casar com você, então pare de pedir, replicou Palona, cruzando os braços, olhando Shallan de cima a baixo especulativamente. Ela é jovem demais para você. Sebarial sorriu. Já usei essa frase. Com Mutar. Foi delicioso, ele gaguejou tanto que parecia uma tempestade de perdigotos. Palona sorriu, então acenou para que ele entrasse. Há vinho aquecido no seu escritório. Ele foi até a porta. Comida? Você botou o cozinheiro para correr. Lembra? Ah, é mesmo. Bem, você podia ter cozinhado. Você também. Bah. Você é inútil, mulher. Só faz gastar meu dinheiro. Por que mesmo aguento você? Porque você me ama. Não pode ser isso, disse Sebarial, parando diante das portas. Sou incapaz de amar. Rabugento demais. Bem, cuide da garota. Ele entrou na casa. Palona chamou Shallan para que se juntasse a ela. O que realmente aconteceu, menina? Ele não disse nenhuma mentira, respondeu Shallan, e notou que estava enrubescendo. Mas deixou de fora alguns fatos. Eu vim com o propósito de um casamento arranjado com Adolin Colin. Pensei que ficar na casa dos Colin me deixaria limitada demais, então procurei outras opções. Assim parece mesmo que Turi. Não me chame assim! Gritou uma voz lá de dentro. Que aquele idiota tomou uma ação política inteligente. Bem, eu meio que o forcei a me acolher. E dei a entender publicamente que ele ia me pagar um generoso salário. Um salário alto demais! Reclamou a voz lá de dentro. Ele está parado ali dentro escutando? Perguntou Shallan. Ele gosta de bisbilhotar, explicou Palona. Bem, vamos acomodá-la. E pode dizer o quanto ele prometeu de salário, mesmo que tenha sido obrigado. Vou garantir que lhe pague. Vários criados descarregaram os baús de Shallan da carruagem. Seus soldados ainda não haviam chegado. Com sorte, não teriam se metido em problemas. Ela seguiu Palona para dentro de casa, que provou ter uma decoração tão clássica quanto o exterior indicava. Muito mármore e cristal, estátuas com acabamento em ouro. Uma ampla escadaria conduzia a um mezanino com vista para o salão de entrada. Shallan não viu o grão-príncipe, bisbilhotando ou não. Palona a conduziu a um conjunto de aposentos muito agradáveis na ala leste. Eram brancos e ricamente mobiliados, as paredes e pisos de pedra bruta suavizados por cortinas de seda e tapetes espessos. Sequer merecia uma decoração tão sofisticada. Eu não devia pensar assim, pensou Shallan enquanto Palona conferia se o armário tinha toalhas e roupa de cama. Estou noiva de um príncipe. Ainda assim, tanto refinamento a lembrava do pai. Os rendados, joias e sedas com que ele a presenteou, tentando fazer com que esquecesse. Outros tempos. Shallan hesitou, voltando-se para Palona, que estava falando com ela. Perdão? Servos, repetiu Palona. Você tem uma dama de companhia? Não tenho. Mas tenho 18 soldados e 5 escravos. E eles vão ajudá-la a trocar de roupa? Shallan enrubesceu. Quis dizer que gostaria que eles fossem acomodados se for possível. É possível, respondeu Palona, despreocupadamente. Provavelmente consigo até encontrar algo produtivo para eles fazerem. Você vai pagá-los com seu salário, imagino. Assim como a criada que arranjarei. A comida é servida ao 2º sino, ao meio-dia e ao 10º sino. Se quiser algo em outros horários, peça nas cozinhas. O cozinheiro pode xingá-la, partindo do princípio de que vou conseguir trazê-lo de volta.
Temos uma cisterna de tempestade, então geralmente há água corrente. Se quiser aquecê-la para um banho, os rapazes vão precisar de mais ou menos 1 hora. Água corrente? Indagou Shallan, entusiasmada. Vira isso pela primeira vez em Kharbrandt. Como eu disse, cisterna de tempestade. Palona apontou para cima. Enchem toda a grã tormenta, e a forma da cisterna peneiro creem. Não use o sistema até meio-dia depois de uma grã tormenta, ou a água sairá marrom. E você parece empolgada demais com isso. Desculpe. Não tínhamos esse tipo de coisa em Jaqueved. Bem-vinda à civilização. Espero que tenha deixado seu porrete e sua tanga na entrada. Agora vou encontrar uma criada para você. A mulher mais baixa se voltou para sair. Palona? Chamou Shallan. Sim, menina? Obrigada. Palona sorriu. Os ventos sabem que você não é a primeira gata de rua que ele trouxe para casa. Algumas de nós até acabam ficando. Ela foi embora. Shallan sentou-se na elegante cama branca e afundou quase até o pescoço. Do que aquela coisa era feita? De ar e desejos? Era confortável demais. Em sua sala de estar, batidas anunciaram os criados chegando com seus baús. Eles partiram um momento depois, fechando a porta. Pela primeira vez em muito tempo, Shallan não estava lutando para sobreviver ou preocupada em ser assassinada por um de seus companheiros de viagem. Então caiu no sono. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.